Acho que a gente pode dar início aqui já a essa atividade de lançamento do livro do André Barbieri, China, onde os extremos se tocam, que, enfim, temos algumas edições do livro ali também na banquinha, para todo mundo que se interessar aí. Eu acho que, enfim, agradeço a presença de todos aqui, né, do André, da Valéria também, que topou estar na mesa com a gente, o Igor Puzer. Enfim, acho que vai ser um debate bem rico, assim, em torno desse tema da China, né? Que na UEPBC a gente se depara bastante, né? Com o debate em torno desse fenômeno chinês, né? Seja no curso de bacharelado em Ciências e Humanidades, especialmente em Relações Internacionais, né? Mas também nos demais cursos, é, bastante vigente, assim, esse tema em específico, né? Acho que esse debate aqui cabe também reforçar bastante e aprofundar bastante nas nossas reflexões em torno do país chinês. Esse debate ele está sendo promovido, né, pelo Instituto Casa Marx e pela Faísca Revolucionária. A gente também enfim, impulsiona desde a Casa Marx, né, do Esquerda Diário, diversos debates em torno de temas políticos, culturais, etc. Estamos também presente nas lutas que acontecem, enfim, nacionalmente, nos debates teóricos, políticos, e assim, né, como as publicações da Iskra, né, como é o caso do livro do André Barbieri, também temos muitos outros títulos e edições também de temas bastante interessantes aí. E, enfim, que busca, inclusive, né, contribuir com um objetivo, que é que milhares, né, de trabalhadores, estudantes, jovens, negros e negras, mulheres, indígenas, LGBTs, e lutadores que possam contar com essa ferramenta teórica também para enfrentar os ataques com uma perspectiva de independência de classe, anticapitalista e revolucionário. Por isso, inclusive, né, com base a essa independência também, a gente do Instituto Casa Marx está levantando uma campanha financeira racionalmente. É, Enfim, a gente vai estar passando com panfletos com as explicações disso. Queremos, inclusive, expandir as casas Marx, né? Aqui a sede fica na Vila Madalena, para quem não conhece, mas expandir aí a nível nacional para ampliar todos esses debates com esses objetivos, né? Antes de começar, antes de eu passar para o André, eu queria, na verdade, só fazer uma fala em solidariedade, na verdade, à cassação do mandato do Glauber Braga, que desde a semana passada, né, pela Comissão de Ética da Câmara, vem acontecendo, né, e vem tendo o processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL, o Glauber, inclusive, né, que vem fazendo greve de fome em protesto dessas medidas autoritárias, do qual é alvo. E esse processo de cassação ele é levado à frente, né, pelo deputado Arthur Lira, aliado ao governo de frente ampla de Lula Alckmin, e tem como relator o Paulo Magalhães, do PSD, que fez parte de manter o mandato do Chiquinho Brazão, que é o mandante do assassinato da Marielle Franco, que aí demonstra, na verdade, como esse autoritarismo, né, do regime político vem se aprofundando depois do golpe institucional aqui no nosso país e se voltando, inclusive, contra os setores de esquerda. Então, a gente do Instituto Casa Marx, do Esquerda Diário e da Faísca Revolucionária, a gente também vem colocando as nossas forças em solidariedade ativa a essa perseguição política, né, encabeçada pela direita e a extrema-direita. É, Enfim, também fazemos um chamado aí a todo mundo, né, a participar dessa forte campanha nacional contra a cassação do mandato do Glauber Braga. É, Glauber fica. E então, convidar todo mundo também para no final a gente tirar uma foto, todo mundo que quiser participar, para a gente expressar também essa força, essa solidariedade contra essa perseguição política.
Vou explicar um pouco de como que vai ser a dinâmica. Cada um da mesa vai ter 15 minutos de fala, né, para colocar os apontamentos, reflexões sobre especialmente, né, a introdução do livro do André, né, da China, onde os extremos se tocam, e posteriormente a isso também abrir para algumas falas, né? Todo mundo que quiser colocar perguntas, acho que vai enriquecer bastante as trocas. E depois disso também algumas falas de 5 minutos para fechamento, mas para colocar como que vai ser a dinâmica aqui da mesa. Mas é isso, podemos começar. Boa noite, gente. Dá para ouvir aqui? Tá saindo som certinho? Boa noite, então, a todos. Obrigado por terem vindo aqui para esse lançamento. É um prazer fazer um lançamento do livro aqui na UFBC. Agradeço muito a Valéria Videira, que pôde participar também aqui da mesa, o Igor Fuser, e todos, claro, todos e todas que puderam vir aqui para participar e discutir esse tema que é tão importante. A gente tentou compilar algumas ideias para abrir o debate sobre esse tema da China. Então, assim, para jogar algumas ideias, né, e começar a discussão, nessa ideia de falar um pouco sobre o livro, nós estamos se tocam. Talvez o timing é perfeito, é quase perfeito, porque a situação mundial um pouco que exige, né? A gente está nesse meio, essa desordem mundial enorme com o capitalismo e acabamos de entrar na nova guerra tarifária do Trump, que tem justamente como um dos alvos, ou o alvo central, a própria China. Talvez a indústria asiática, assim, no centro como um todo, mas a China em primeiro lugar. E uma política comercial do Trump que tem esse difícil objetivo de reverter o declínio hegemônico do imperialismo norte-americano, que está vendo que se ele não alterar alguma coisa nas regras da produtividade internacional, ele não vai conseguir prejudicar a ascensão da China. E isso tudo num contexto que a gente já leu passando da guerra da Ucrânia, né, em que tanto os Estados Unidos quanto a China, mesmo sem ter tropas no terreno, continuaram a sua política por outros meios. Né? No caso dos Estados Unidos, que tem o comando logístico e militar da OTAN, buscou preservar toda essa velha ordem manipular saída da Guerra Fria, subordinando os capitais da Rússia e da China. E no caso da China, o questionamento dessa mesma ordem, né? Inclusive a China aparecendo como a principal potência revisionista ou remodeladora da hierarquia de estados. Eu digo remodeladora no sentido de que a China não quer subverter esse sistema econômico capitalista que sublinha essa velha ordem. Ela quer melhorar as suas posições no interior dela. Então, esse conflito entre China e Estados Unidos vem marcando a nossa época, inclusive com algumas políticas mais, digamos, experimentais, né? Ou até meio improvisadas por parte dos Estados Unidos, que não vem encontrando uma saída para poder conter esse desafio que a gente vê do capitalismo chinês. Estava até lendo um livro de uma professora, a Kei Jin, que diz que essas políticas defensivas dos Estados Unidos vêm acelerando a estratégia de expansão das empresas chinesas a nível global, né? Além aumentando a participação dessas empresas chinesas no comércio mundial. E, de fato, para enfrentar esses desafios internos, tipo a sobreprodução, a supercapacidade produtiva que a China tem hoje, ou a baixa nas exportações, a China vem, de fato, aumentando a sua presença internacional, a sua exportação de capitais, sua disputa por nichos de apropriação e exploração do trabalho. A China já se tornou uma potência que intervém na vida econômica interna de muitos países. Está bem longe daquela máxima de não intervenção do Deng Xiaoping, né? Eu digo isso para a gente ver como a gente encontra hoje esses novos marcos da rivalidade entre potências que vem adquirindo características mais clássicas, né? Eu até diria que a gente está vendo a reinstituição daquelas características que o Lenin dizia na época imperialista, né? De crises, guerras e revoluções. E falando em revoluções, para a gente entrar um pouco na tradição filosófica chinesa, vale a pena lembrar daquela máxima do Mêncio, né? Esse confuciano
do período dos estados combatentes, que dizia que se um governo não atende os interesses do seu povo, ele merece ser derrubado. É uma espécie de direito à insurreição que a gente já começa a ver há algum tempo no Ocidente, e certamente o Oriente vai ser parte disso, por ter toda essa estrutura produtiva, essa concentração da classe trabalhadora mundial tão forte, né? Então, para entrar um pouco e jogar algumas ideias aqui para a gente debater, eu selecionei 3 pontos, assim, que estão mais desenvolvidos no livro, que eu só vou mencionar a título de curiosidade para o debate, né? Um deles, que é um dos objetivos que me motivou para escrever o livro, que é um desenvolvimento do meu trabalho de doutorado, é recuperar o marxismo como ferramenta de análise no tema da China. O marxismo é uma teoria indispensável na análise do fenômeno chinês, em primeiro lugar porque ele oferece uma visão científica do modo de produção capitalista e também da forma como essas novas formações econômico-sociais se desenvolvem e, fruto disso, os conflitos, as convulsões sociais e as próprias guerras que podem emergir a partir disso. Esse é o primeiro ponto muito importante para dar essa visão internacional do desenvolvimento, né, desses estados nacionais e da rivalidade entre eles. Agora, especialmente, o marxismo é importante porque ele é aquela visão teórica que mostra que a história não se move só por conflitos entre estados. A história é feita de muito mais que isso, é feita de revoltas, de insurreições, de revoluções. E como a gente está falando da China, a China foi um país que passou por algumas das principais revoluções, ou das mais importantes revoluções no século XX. Uma população heróica que venceu nada mais nada menos que o imperialismo, a invasão imperialista japonesa na Segunda Guerra Mundial. Em seguida derrotou o Kuomintang, o Partido Nacionalista Budês, apoiado pelos Estados Unidos durante a Guerra Civil, e que deu origem à República Popular em 1949. Uma revolução também que foi expropriada politicamente pela burocracia do Partido Comunista Chinês, que usou esse Estado como um bloqueio à expansão internacional da Revolução e, em última instância, levou à contra-revolução econômica no capitalismo na década de 90. Realmente espero que a gente veja a primeira parte do que eu falei, não mais a segunda parte. E é isso que me motivou a pensar do ponto de vista das possibilidades da luta de classes e da revolução na nossa época, quando a gente pensa o fenômeno chinês. E isso em contraponto com certos pensamentos que consideram o Estado como o sujeito central da história, a força motriz da história. Essas visões, talvez um pouco estadocêntricas, acho que estão muito influenciadas pelo legado da Guerra Fria, na segunda metade do século XX. Esse momento em que o mundo, a burguesia tinha sido expropriada em 1/3 do globo, o mundo aparecia dividido em campos rivais, e ali parecia que a melhor maneira de enfrentar o imperialismo seria justamente apoiar aquelas velhas direções dos estados operários burocratizados, que foram as mesmas que encaminharam a restauração do capitalismo na União Soviética, na China, no leste europeu. Então, não é nada disso que a gente vislumbra nesse nosso horizonte atual. Essa fixação pelo Estado, talvez, anda muito de mãos dadas com o abandono de um pensamento que deve, na minha opinião, pensar a reorganização da nossa sociedade sobre bases socialistas, uma civilização superior em que os seres humanos se associem livremente. Isso estava na base do pensamento do Marx, e para pensar o tema da China hoje, eu acho que é muito importante. Até como o Bruno Ponte, o professor de economia da Unicamp, que escreveu o prefácio do livro, ele usou uma expressão, uma atividade nossa que eu achei muito boa, que é: a emancipação humana, ela não vai vir do sucesso de um ou outro Estado. Isso, de fato, significa que, para enfrentar o imperialismo norte-americano, o imperialismo ocidental, nós não vamos poder estar, digamos, no campo da China. Os trabalhadores, as mulheres, a juventude, os povos oprimidos, eles têm a confiança, ou devem confiar nas suas próprias forças independentes, para além dos interesses de estados capitalistas rivais que querem melhorar sua posição dentro desse mesmo sistema. Esse é um primeiro ponto. Vou passar rapidamente aqui para o segundo, que é um dos temas que talvez dos mais debatidos aqui no Brasil, que eu trato um pouco no livro,
que é a situação, a condição social da China hoje. As pessoas se perguntam se a China não seria socialista. Pela própria maneira como a propaganda nesses grandes meios de imprensa é veiculada, a própria forma como a China se enfrenta com os interesses norte-americanos e também as elaborações teóricas que vários intelectuais fizeram no último período. Para citar algumas delas aqui, a gente poderia lembrar do Giovanni Arrighi, no Adam Smith em Pequim, que ele escreve que, na opinião dele, a China seria uma economia de mercado não capitalista. Né? Tem um historiador britânico, o Perry Anderson, que vai tratar a China como uma superestrutura política comunista. Tem o Zizek, né, esse filósofo esloveno, acho que vários de vocês conhecem, devem ver inclusive vídeos dele, que estão saindo muito agora na internet. Ele vai tratar da China como um Estado não capitalista forte, mas que na economia tem um capitalismo selvagem. Isso os termos dele, né? Ele faz essa confluência. E aqui no Brasil a gente tem o Elias Jabbour, que diz que a China seria o socialismo no século XXI. Eu acho que essas abordagens, elas banalizam um pouco o conceito do socialismo, que tem, de fato, uma longa tradição de luta nesses últimos 2 séculos. Se a gente fosse pensar essas características de uma formação social socialista, a gente poderia levar em conta, por exemplo, a propriedade nacionalizada dos meios de produção, a planificação democrática e racional dos recursos econômicos, o monopólio do comércio exterior, todas características muito importantes que dizem respeito a medidas de proteção de um estado de transição desse tipo. E o fundamento nessa economia de transição ao socialismo é um estado operário de novo tipo, né? Um estado do tipo da Comuna de Paris, que o Marx debatia em 1870, ou dos próprios soviets russos, né? Essa democracia dos conselhos entre os trabalhadores, os camponeses, a população pobre, definiam não só a planificação dessa economia, que eles iam fazer economicamente, mas faziam sua própria política, né? Como elas levariam adiante o seu estado de transição até a extinção. Naqueles termos do Engels, é um estado que já não é mais um estado no pleno sentido do termo e que tem como tarefa se extinguir. A China não tem nada a ver com isso. Isso não é só um debate teórico de conceitos, é um debate da realidade. A China ela não tem nem mais aqueles vestígios de planificação econômica que existiam entre as décadas de 50 e de 90. A China já na década de 80 aboliu o monopólio do comércio exterior e destruiu as bases socializadas da economia em nome dos direitos de apropriação privada, né, do setor capitalista. Quando a gente vê, por exemplo, greves na China hoje, greves contra a exploração fabril, em lugares como a Tesla, do Elon Musk ou da Foxconn, a empresa taiwanesa, ou quando a gente vê greves dos trabalhadores entregadores, né, da Meituan, por exemplo, que é uma empresa chinesa que, inclusive, está exportando capitais para explorar a mão de obra de brasileiros, né, entregadores brasileiros. Ela está se transferindo aqui para o Brasil. Quando a gente vê lutas assim, nós estamos vendo essa batalha por quem fica com o trabalho excedente. Né? Numa sociedade que trabalho excedente justamente que é fruto específico dessa sociedade capitalista que obriga o ser humano a vender a sua capacidade de trabalho como uma mercadoria. Então, nesse capitalismo chinês que eu estou descrevendo, os meios de produção, as condições objetivas do trabalho, os meios de subsistência, todos confrontam os trabalhadores como propriedade alheia, né? Dizia o Marx. Esse é um aspecto importante para a gente entender o sistema econômico, o modo de produção capitalista que hoje é vigente na China. E isso não significa, aí para a dialética da questão, que nós estamos tratando da China como um sistema capitalista morfologicamente parecido com o que a gente conhece como um modelo ocidental. Não é muito diferente pela própria forma como o capitalismo foi restaurado nesse país. O Partido Comunista Chinês restaurou a propriedade privada capitalista, manteve ali o controle sobre um certo dirigismo macroeconômico, controle sobre certos nichos estratégicos da economia, mas usa esse aparato do Estado para promover a lei do valor, para promover internacionalmente a força do capital chinês. Algumas pessoas se perguntam, né, já participando de debates, chegaram a fazer essa questão, mas como funciona essa simbiose entre o Estado e o setor privado? Bom, o Estado lhe oferece todas as margens possíveis, ou amplas margens, para que essas empresas privadas possam prosperar.
Um exemplo disso foi o que Xi Jinping fez agora, uma celebração no Grande Salão do Povo, em Pequim, com os principais empresários do setor tecnológico, dizendo que essa é a hora do setor privado prosperar, né, de vocês mostrarem seus talentos. E, em contrapartida, essas empresas privadas se disciplinam aos objetivos estratégicos do Partido Comunista Chinês. Então, essa simbiose forma aquilo que a gente poderia definir como a lei do valor sendo impulsionada de maneira ativa pelo próprio Estado. Bom, última ideia que eu ia lançar aqui para começar a discussão, que tem a ver com isso, né? Que é a questão do multilateralismo. Também é um grande debate. Talvez uma das principais figuras, se não a principal, que deu fundamentos para essa ideia foi justamente esse economista italiano que eu mencionei, o Di Vermeer. É parte da escola francesa dos análises, né? Uma escola foi fundada por grandes historiadores, Marc Bloch, Lucien Febvre, um economista também que é bastante conhecido, que é o Fernand Braudel. E essa escola ela tinha essa visão de que o capitalismo funcionava por ciclos, né? A ascensão num determinado ciclo do capitalismo teria como a sua cara uma determinada força hegemônica, e chegando no seu ápice, essa força hegemônica abandonaria o terreno e aí seria sucedida por uma nova potência hegemônica que levaria adiante o próximo ciclo de expansão. Nessa visão, o Arrighi era muito partidário dessa visão dos ciclos. Teria chegado um momento, então, para ele, da China ocupar esse lugar que, até agora, né, nesse ciclo recente, foi ocupado pelos Estados Unidos. O Arrighi defendia que a China, ao assumir essa posição, ela acabaria se tornando a hegemônica, né, um hegemon econômico sem dominação militar. E que o avanço, a ascensão da China representaria um mundo com menores tensões. Essa eu acho que é a tese-chave que a gente poderia problematizar, porque, em primeiro lugar, que não é isso que a gente está vendo na realidade, é um mundo com cada vez mais tensões internacionais, cada vez mais rivalidade, cada vez mais competição entre as potências. E eu acho que essa visão abstrai o fator concreto de que o avanço da China se dá no terreno histórico do imperialismo, da época imperialista. Não mais daquelas velhas dinastias em que a China conseguia, sem guerras, manter a sua hegemonia no sistema asiático de estados. Então a China ela pode continuar emergindo em detrimento dos seus adversários. Para fazer uma analogia, assim como o Trump representa os interesses da classe dominante norte-americana, do imperialismo norte-americano, de não seguir nesse declínio, nessa decadência hegemônica, de preservar suas posições hegemônicas, o Xi Jinping representa os interesses da classe dominante chinesa e do próprio Partido Comunista de evitar essa política de contenção dos Estados Unidos e impulsionar cada vez mais o seu poderio internacional. O Xi Jinping é esse político multilateralista que a China agora está se servindo para fazer esse complexo giro de um país que veio absorvendo muitos capitais estrangeiros para agora disputar nichos de população e zonas de influência com o Ocidente em todo o mundo. Então, o que eu diria? O multilateralismo real, aquele que é possível dentro do sistema capitalista, é o da competição militar entre as potências. É essa rivalidade crescente, inclusive adquire caráter armamentista, entre China e Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia, para cujas contradições, neste sistema, não existe uma saída pacífica. Então, no livro até vou desenvolvendo, que se tem uma grande lição que o século XX mostrou para a gente, é que para enfrentar esse imperialismo, o colonialismo capitalista, que sempre, em última instância, dão resultado a novas guerras, a luta internacional dos trabalhadores, novas revoluções socialistas, são importantes para a nossa época. Eu vou terminar com isso, mas só para essa ideia, porque às vezes discutindo com essas correntes de pensamento que eu estava mencionando aqui, que são mais estadocêntricas, eles fazem muito eixo na questão, mas o Estado é o que a gente tem hoje. Não tem outra alternativa. Ser realista significa a gente tentar se apoiar nas forças de um Estado para combater os nossos inimigos principais. Mas essa é um formato, é uma fatia da realidade meio que selecionada, porque você deixa de lado uma outra parte muito importante, que são justamente as lutas dos trabalhadores do mundo inteiro, inclusive na China, que a gente deve levar em conta para pensar um posicionamento ainda bem de classes frente a esses desafios, frente à postura mais agressiva, militarista dos estados que, se abandonados à sua própria tendência, vão levar o mundo a novas catástrofes, Bom,
Isso só algumas questões aqui para iniciar o debate, para fazer alguns comentários do livro. É isso. Agora a gente vai passar aqui para a professora Valéria Ribeiro. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Dá para ouvir bem? Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, o Centro Acadêmico pela organização do evento, agradecer pelo convite, né, muito bom, né, estar voltando aqui à universidade. Eu estava no período de licença e estou muito feliz, né, fico muito feliz de ver os alunos aqui, né, envolvidos e tudo mais, né. Então, cumprimentar aqui o Igor, o André. Bom, e eu vou também fazer alguns comentários, né? Inclusive, parece até que a gente combinou, porque muita coisa que eu tinha anotado para falar, você falou. Porque eu tive a oportunidade de ler, né, apenas a introdução do livro, né? Então, infelizmente, não tive mais tempo. Mas, assim, a minha ideia é apontar algumas coisas que me chamaram a atenção na introdução para instigar vocês a ler o livro, né? Que eu fiquei muito, muito instigada a ler a obra completa, né, pela introdução. Então, parabéns, André, tá? E vou fazer, então, alguns apontamentos aqui para a gente debater um pouco, tá? Bom, a primeira questão que me chamou atenção no texto do André foi justamente essa ideia de que parece, né, é uma obra que trata a China não como um estado monolítico, né? Mas como um estado disputado, né? Ou seja, a gente é fundamental que a gente olhe para a China, né? Não apenas como um estado que não tem conflitos, que não tem disputas, né? Como se fosse algo fechado, o estado autônomo, né? Que vai operando e vai funcionando a partir simplesmente, né? De uma coordenação né, enfim, acima de tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que está muito presente nas análises sobre a China hoje, né? Essa ideia de que é um Estado monolítico, mas não é, né? Na verdade, é claro que é uma trajetória de um Estado que tem no Partido Comunista uma liderança muito forte, né? Uma capacidade de intervenção, de regulação, que se manteve, né, numa unidade muito interessante, mas ainda assim, todo o processo chinês é permeado por disputas de classe, né? Historicamente, o papel da classe trabalhadora foi muito importante na própria Revolução, né? Nos momentos da Revolução e nesse momento mais recente de crescimento econômico, né? Então, de um lado, o crescimento, a modernização, a industrialização, mas que foi acompanhada por um processo de criação de uma força, uma mão de obra, né, um contingente de força de trabalho que passou por um processo de desmantelamento de condições de renda no campo, que vai diminuir, inclusive, o salário, a renda, né, dessas pessoas, e isso vai pautar também os salários da cidade. Então, a gente tem o quê? Um processo inicial de redução da pobreza, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a formação de um contingente de pessoas disponíveis para integrar essas frentes de trabalho nas fábricas, nas empresas estrangeiras. Isso foi, né, como vários autoras, né, hoje em dia analisam, eu estava aqui comentando com o André, né, a Esther Majerovic, né, que houve por parte do Partido Comunista Chinês um processo de criação de um exército, né, de reserva para fazer frente a isso tudo. E as condições de trabalho foram precarizadas, de fato, né? E não é à toa que hoje você percebe na China, ao longo dessa trajetória dos 40 anos, né, de crescimento, uma grande quantidade de greves, né? De disputas, de lutas dos trabalhadores, né? E a mesma coisa se dá por parte da burguesia, né? O Partido Comunista também estimulou e criou uma burguesia. Então, ou seja, é preciso
cada vez mais perceber que a China, ela é uma complexidade muito marcada por essas disputas, por essas tensões entre trabalhadores. Isso eu acho que é muito fundamental. Acho que hoje em dia está muito assim, né? Ocidente versus Oriente, né? Mas a gente não pensa que a luta, né, dos trabalhadores, como o André comenta, e o livro deixa isso muito claro, é algo muito importante nessa questão sobre processos de transformação, de fato, né? Outro ponto que eu queria comentar, que eu acho que é muito interessante da introdução do livro, é a importância de perceber e analisar a China não separadamente, mas junto com a análise da economia internacional do capitalismo mundial. Tá certo? Então, quer dizer, o que acontece? Por mais que a China tenha aparecido com um certo contraponto ao neoliberalismo, tá? Porque o Estado faz políticas, faz investimento, uma coisa que parece muito diferente, né, e muito nova nos dias de hoje, e é muito interessante, é muito importante essa capacidade que o Estado teve de fazer política, de fazer o crescimento e tudo mais. Mas, mesmo assim, todo esse crescimento se deu dentro de um contexto global de um capitalismo que passa por transformações e algumas características. Então, houve um deslocamento desse capital, né, necessário para quê? Para buscar frentes de valorização, né, com possibilidades de produção mais barata, com possibilidades, né, de transição do sistema financeiro no Ocidente e um certo deslocamento da produção para o Oriente. Então, o que aconteceu com a China? Ela se inseriu nisso tudo. E isso vários autores vão comentar, né? Até o Chesney, acho que no livro de 2016, fala um pouco sobre isso, né? A China foi dando um certo fôlego nesse processo de crise mesmo que o capitalismo enfrenta hoje, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente pensar que o que aconteceu na China também é parte de um movimento maior, de um movimento global do capitalismo. E depois também volta, né? Porque a manufatura chinesa barata foi muito importante para expandir e baratear os bens de consumo durante uma boa parte dos últimos anos, né? E também um barateamento da força de trabalho a nível global, né? Isso é muito importante também. Ou seja, a China não está, né, não é sozinha, não podemos olhar ela apenas dessa perspectiva. E na introdução, o André também coloca algo muito interessante sobre isso, que é o fato de que hoje, nas tensões, nas guerras, né, que estão, né, aí acontecendo, a China também está ali, né, digamos, participando, ainda que não, digamos, deliberadamente na frente, mas, por exemplo, né, na questão da guerra da Ucrânia, da articulação com a Rússia. Então, a Rússia, assim, enfim, eu concordo um pouco com isso, né? Ela se sustenta muito, né, na parceria econômica e comercial com a China, para se colocar dessa maneira que nós estamos vendo agora, né? Então, de fato, a gente está observando um contexto muito marcado por essas tensões interestatais, os conflitos, né? E a China vai entrando nesse contexto aí, nesse jogo, ou seja, mais uma evidência de que, né, é importante analisar a China como parte, né, dentro do contexto internacional. O último ponto que eu queria apontar, né, e aí tem mais a ver com as coisas que eu pesquiso, é um ponto que eu achei muito interessante também, que é o fato de... É uma coisa que você coloca, André, que a China estaria agora se reposicionando na escala mundial de estados. Ou seja, o crescimento econômico muito expressivo, cada vez mais avançando nos nichos tecnológicos,
disputando mercados com os Estados Unidos e alcançando, talvez, esse posto de potência, né? Então, o que está acontecendo hoje é justamente isso, esse movimento de tensão em que os Estados Unidos percebem que a China vai avançando e essas tensões tendem a se acirrar. Ou seja, o que está acontecendo é esse reposicionamento da China e não é uma posição da China de querer propor um programa, um projeto de emancipação humana, né? Então, isso é uma frase que, para mim, ficou marcada no texto. Ou seja, o que a China quer? Ela quer alcançar posições mais elevadas dentro do seu projeto de ascensão e de construção de uma sociedade mais harmoniosa, mais igualitária. Mas isso significa que ela vai disputar. Mas não parece que ela vem propondo um projeto, de fato, de emancipação humana. Isso me chamou atenção justamente por quê? Porque geralmente eu falo um pouco isso, né? A China ela tem um projeto interno, que o Partido Comunista chama de socialismo. Ele caminha no sentido de uma sociedade mais igualitária, parece, ao mesmo tempo que tem muitas contradições. Mas e para o mundo, né? O que a China propõe, né? Qual é, digamos, né, o direcionamento que a China vai dar para a construção do socialismo a nível global, né? Estaria a China numa disputa e numa luta anti-imperialista ocidental, na construção e no apoio ao socialismo nos países? É claro que a China não vai partir da ideia de interferência, né? Essa é uma coisa muito da China, né? A não interferência, não. Mas ainda assim, se não há um projeto político que, ao menos, sinalize para um apoio à luta revolucionária nos países, então, se não é a outra coisa, ou seja, é a manutenção do status quo, né? Me parece um pouco isso. Ah, mas a China só pensa no econômico, a China não... Mas eu acho que a não política também é política, né? Então, eu penso um pouco nisso. E eu acho que, assim, isso tudo faz parte, né, dessa análise, da necessidade de análise da China a partir de um viés crítico, né, de um viés que reconheça os avanços, as melhorias, mas também que reconheça as contradições. E aí você toca já na introdução no tema do imperialismo, né, que é super polêmico, né? E eu acho o seguinte, assim, é difícil, né, analisar essa questão do imperialismo, porque o imperialismo é um conceito muito complexo, né, muito difícil. O imperialismo não é apenas uma questão econômica, né, ele é também político. Então, eu acho que é difícil situar e colocar, né, a China nessa esfera. Mas, por outro lado, né, quanto mais a gente estuda essa presença da China nos países, mais a gente percebe que o capital chinês atua de maneira muito parecida com relação aos capitais ocidentais. No sentido da exportação do capital, no sentido da cada vez maior presença das empresas chinesas, no sentido de um esforço de absorção, né, de um excedente, é como você coloca, numa sociedade, num tipo de capitalismo, né, de capital, que opera mediante a busca do lucro. Então, é realmente uma questão que fica bastante, cada vez mais evidente, essa ideia de que as empresas chinesas atuam de maneira muito parecida comparativamente às empresas ocidentais. E aí eu venho, né, quer dizer, se é complexo falar a partir do conceito de imperialismo, eu acho muito complexo, mas e a dependência, né? Porque aí, quando a gente vai da perspectiva da América Latina, né, e eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, parece que a posição de dependência
da América Latina fica acentuada a partir da presença chinesa. E por que eu estou falando isso? Não apenas o conceito de dependência também tem que ser pensado, tem que ser refletido, ele não é simples. Mas o que acontece hoje na América Latina? Muitos países, Brasil, vive um contexto de reprimarização, que não tem a ver apenas com a China, claro, tem a ver com as políticas internas, as decisões do Estado brasileiro, mas a China é o nosso maior parceiro comercial. Quem está na outra ponta? É a China, né? Por outro lado, também, uma dependência que se dá do ponto de vista tecnológico, porque cada vez mais as empresas chinesas estão na América Latina, disputando o mercado consumidor, né? Vendendo sua tecnologia e nós estamos comprando. Então, a América Latina reedita hoje um papel de dependência, não apenas por conta dos recursos primários, mas a partir da dependência tecnológica. E quem é que está na fronteira? Também a China, que avança bastante com relação a esses aspectos das novas tecnologias, né? Então, eu acho que é isso, né? Meus comentários são esses. Parabéns, André. Muito obrigada, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer o convite para participar dessa mesa, desse evento tão interessante. Queria agradecer ao André pelo livro, belíssimo livro, né? Eu planejava ler a introdução, que nem a Valéria, mas eu não consegui parar. É uma leitura realmente irresistível. Você está de parabéns, André. É um belíssimo livro, né? Uma obra colossal, né? Com vários aspectos. Eu não te conhecia, e olhando assim, falei, bom, esse livro aqui não pode ser coisa de um brasileiro. Isso aí, no mínimo, argentino. Olhei aqui, cadê, onde é que está o título original, quem foi que traduziu? Aí eu percebi que não. Realmente, assim, uma obra riquíssima, extremamente profunda e, ao mesmo tempo, clara, né? Atualíssimo, né? E poético, que uma leitura que não para, assim, eu não consigo, 2 dias que eu estou com esse livro na mão, não consigo parar de ler. Um monte de tarefas minhas ficaram atrasadas, tá difícil. E é um livro que dá muito o que pensar. Então, eu acho que é importante esse livro, é importante esse evento e outros eventos como esse, debates, lançamentos do livro, né? Aí, aqui a gente precisa falar francamente, né? Esse livro, ele vai na contramão de um fenômeno que eu considero muito perigoso. Gostei muito da sua fala, Valéria, que compartilho com você essa visão crítica que você apresentou em relação à China, do que está acontecendo nos meios acadêmicos brasileiros, da parte progressista dos meios acadêmicos, evidentemente, não estamos falando da direita, da academia, ou do campo que ajudou os Estados Unidos, não é disso, mas no campo da esquerda, no campo dos progressistas e também na mídia alternativa, né? Eu vi que entre promotores desse evento está o Esquerda Diária, correto? O Esquerda Diária é um dos raríssimos meios da imprensa alternativa, da imprensa que é ligada aos movimentos sociais, aos partidos de esquerda, etc., o que tem uma visão crítica sobre a China. Porque, né, eu vejo se esboçar aí nesse enorme campo, o que se compensou na chamar os progressistas ou a esquerda brasileira, é praticamente um novo pensamento único, né? Um pensamento único que coloca como um ponto ali, quase com dogma de fé, o apoio à China, né? A visão da China como a vanguarda do socialismo, né? Deng Xiaoping como grande líder dos povos do mundo, né? Um pouco a ideia que se teve no passado da União Soviética como uma vanguarda da Revolução Mundial, né? Ah, das causas justas, né? Etc., né? Né, a China meio como o salvador da humanidade, né? Isso tanto entre aquelas pessoas que são de esquerda, né, de uma esquerda marxista ou que se pretende marxista, né? Essas pessoas de repente
ela sente uma euforia diante da ascensão da China, né? Meio como que resgatando a esquerda marxista, enfim, que se reivindica socialista, revolucionária, das derrotas todas das últimas décadas. Então, como se as pessoas pensassem assim: poxa, então nós estávamos engaнаdos, olha, caiu o Muro de Berlim, a União Soviética terminou, mas tem a China. Então o socialismo está triunfando. Nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Que maravilha, temos com a China, Viva Deng Xiaoping. E existem outros também que não necessariamente que se consideram marxistas, se consideram revolucionários ou socialistas, nada disso, mas que são pessoas progressistas, pessoas que compartilham o Brasil, um certo ideário desenvolvimentista, reformista, etc., e também ficam eufóricas. Pô, alguém está enfrentando um imperialismo americano. Pô, então, olha aí a China liderando o sul global, organizando os BRICS, vamos quebrar essa hegemonia dos Estados Unidos. Viva a China, estamos com a China. Né? E é um clima, agora nesse ambiente agora que você mencionou, né, dessa ofensiva do Trump, essa contraofensiva do imperialismo americano para sair da decadência, isso se exacerba. Eu estava vendo no Facebook de um conhecido meu, um cara muito legal, professor universitário, ele não sei se ele é filiado, militante ou simpatizante que PCP, e ele escreveu assim no Facebook: eu estou portando da minha lista de amigos todos os que não estão torcendo pela China. Eu não falei nada, não vou brigar com ele por causa disso, eu briguei com muita gente por causa de política, tentando evitar essas brigas, mas então, tem um tanto de pessoas, de intelectuais e de militantes que se consideram do pensamento crítico, só que esse pensamento crítico não é aplicável sobre a China, por exemplo, né? Quando na verdade, quando a gente fala pensamento crítico, é o pensamento crítico sobre a vida social na sua totalidade. É para isso que nós estamos aqui, por isso que a gente está na universidade. Né? Estamos aqui para, enfim, né, nos curvar a propaganda, né, de quem quer que seja. Né? Então, eu só uso esse livro nesse sentido. Né? É um livro que estimula o pensamento crítico. Né? Aliás, estimula o pensamento crítico, né? Felizmente, num ambiente onde isso é possível, porque certamente esse livro não seria publicado na China, poderia nem ter dificuldades para isso, e eu não sei se numa universidade chinesa um evento como esse pudesse acontecer, realmente. Talvez até pudesse, porque talvez não tivesse muita repercussão e acontecesse ali, como no Brasil, na época da ditadura, acontecia muita coisa. Muita gente não estava calada na ditadura, às vezes espaços e brecha. Mas então, enfim, esse livro, eu acho que ele é uma contribuição muito importante, Pedro. Ele merece ser lido, merece ser discutido, sobretudo pelas questões que você levanta e que você responde. Você dá a resposta, essas respostas dão lugar para outras perguntas, né, e para discussão. Eu tenho três perguntas aqui que eu acho que eu deduzo que você coloca nesse vídeo. Né? A primeira pergunta, né? A China é realmente socialista, conforme diz Xi Jinping, né? E enfim, os admiradores da China, né? Na política ele tanto intelectual dizem. Primeira questão. Segunda, a China realmente está à frente de o projeto de reordenamento do cenário global, do sistema internacional, no sentido de um mundo mais justo, de um mundo mais igualitário, de uma desconcentração do poder mundial? Será que é isso? E terceiro, né, será que vale a pena, será que está correto nós da esquerda brasileira, nós que estamos ligados à classe trabalhadora no Brasil, aos movimentos sociais, aos setores populares do Brasil, ou mesmo a busca de um desenvolvimento sustentado e mais justo no Brasil, nós considerarmos a China como aliada, a China é o nosso aliado, nós devemos fazer parte de um campo político liderado pela China. Eu digo isso não simplesmente como uma questão retórica, digo isso, eu conheço o movimento social do Brasil, eu tenho uma atividade ligada a eles de muitos anos, e claramente, explicitamente, está sendo perguntado pelos movimentos sociais, nós estamos alinhados com a China. Isso é dito explicitamente
enfim, no campo dos movimentos sociais brasileiros, de setores amplíssimos da esquerda, né? O que é muito, considero muito preocupante, né? Esse livro me alegra muito porque eu me sinto respaldado por esse livro, né, diante de muitas coisas que eu tenho tentado alimentar, mas é muito difícil. Espaço tão... Bom, primeira questão, né? A questão socialista na China, quer dizer, você resgata muito bem, com muita profundidade, assim, o conhecimento muito aprofundado do pensamento marxista. Você resgata não apenas Marx, mas todo o conjunto de pensadores, né, que são a referência na esquerda marxista no mundo. O que tem de mais consensual dentro do campo do marxismo: Lenin, Rosa, Gramsci, né? Para quem está mais para o lado do trotskismo, claro, Trotsky também, né? Enfim, esses todos pensadores e muitos outros, apesar de todas as divergências que existem no campo do marxismo, algumas ideias, né, elas tendem a se tornar mais ou menos convergentes, mais ou menos conceituais, né? O que é socialismo? Socialismo, né, é algo, é um sistema, ou modo de produção, ou como a gente quiser definir, né, mas é uma realidade que se define pela propriedade coletiva da riqueza, pela propriedade coletiva dos meios de produção, das fábricas, da terra, né, enfim, do sistema produtivo. E o que é capitalismo? Capitalismo é um modo de produção formado por classes antagônicas, em que a maioria da população precisa, para sobreviver, vender a sua força de trabalho, e essa força de trabalho é vendida para uma pequena minoria de empresários capitalistas, né, que compra essa força de trabalho, né, né, e dessa relação obtém lucros, né, se tornando uma classe privilegiada cada vez mais rica, e assim por diante. A gente nota, o teu direito mostra isso claramente, a China hoje é um país que está cada vez mais distante do que todo um amplo e diverso campo marxista considera que é socialismo. Ao contrário, né, o Partido Comunista Chinês, o que ele vem fazendo desde o Deng Xiaoping é descoletivizar a propriedade, descoletivizar a empresa, né? Processo de privatização maciça, né, dos meios de produção, né? Né, e do mesmo modo, né, o que se tem na China é uma classe trabalhadora que não se diferencia da classe trabalhadora de qualquer país capitalista, né? Então, acho bastante interessante no seu livro, achei até irônico, né? Aqui no Brasil, dos tempos para cá, a gente tem discutido, né, a gente tem desenvolvido uma crítica, um combate à maneira como se organiza a jornada de trabalho no Brasil, no 6x1, né? 6 dias de trabalho versus com um dia de descanso, que realmente é algo, né, algo desumano, é algo que não condiz com o nível de produtividade da economia que existe hoje. Muito, claro, completamente factível e com que se trabalhe menos, que se produza muito mais com as tecnologias atuais. Pois na China tem algo que é o 9-9-6, não é isso? Estou enganado. 9-9-6. Trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana. É pior do que 6x1. E isso num país que se diz socialismo. Que socialismo é esse, né, em que os interesses mais básicos da classe trabalhadora, como trabalhar menos e ganhar mais, não são considerados. Em segundo lugar, né, até que fico contente para falar da professora Valéria, várias coisas que eu ia dizer foram ditas por ela, né? O que é esse mundo multipolar que a China está pretendendo, né? Porque se coloca ali, levanta essa bandeira do mundo multipolar, todo mundo vai atrás. Para mim é uma grande falta essa ideia do mundo multipolar, e não tem múltiplos polos, começa daí. O que é bom ter hoje é a formação do mundo bipolar, né? Os Estados Unidos, claro, com os seus vassalos, cada vez mais subordinados e hipoquentes dos Estados Unidos, Europa, Japão, etc. E do outro lado, a China, numa aliança bastante próxima com a Rússia, em que a Rússia é o lado inferior, subordinado dessa aliança. E, a parte disso, alguns países que tentam se situar ali no meio, aproveitando as oportunidades das relações com um lado e com o outro,
né? O governo brasileiro se coloca nesse campo, junto com a África do Sul, Índia e alguns outros. Agora, é um mundo diferente daquele mundo que a gente vem conhecendo no fim do século XX? É um mundo mais justo? É um mundo mais igualitário? Absolutamente não. Quer dizer, o Positano diz isso claramente, e você não é o primeiro a dizer isso, né? A China não busca reorganizar o mundo de uma forma diferente. A China busca fazer reformas no sistema internacional de modo a que os seus próprios interesses sejam contemplados dentro desse mesmo mundo. Há quanto tempo que a gente ouve falar aquela velha frase, outro mundo é possível? Acabou. Não tem outro mundo possível. O mundo que a China busca é esse mesmo mundo em que ela tem um lugar maior, um lugar compatível com, né, o desenvolvimento da sua economia, da sua tecnologia, né, e assim por diante, né. Não é por acaso que a gente vê hoje que hoje o discurso do livre mercado sendo ali embandeirado em primeiro lugar pela China. Porque a China hoje é campeã do livre mercado. Então, e o que é o livre mercado? O livre mercado sempre foi o discurso das potências imperialistas ocidentais. Em nome do livre mercado, a China foi invadida e ocupada em meados do século XIX, dando início aos 100 anos de humilhação, que terminaram também com a Revolução Comunista em 1944. Hoje é a China que está à frente do livre mercado, né? E os Estados Unidos, invertendo o papel, os Estados Unidos, né, ali com o protecionismo, né? E por fim, né, eh, a China é nossa amiga, a China é nossa aliada. Quando eu digo nosso, eu estou dizendo da classe trabalhadora, né? Tem que, né, ah, ali ao lado de quem nós estamos nos colocando, imagino todos nós aqui, né? Bom, a China é nossa amiga e mas o que são as empresas chinesas que estão entrando, né? Estão se colocando no mundo inteiro? Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa chamada Syngenta. Syngenta, ela tradicionalmente, e até pouco tempo atrás, era uma empresa, uma transnacional suíça, que trabalha com transgênicos, uma empresa de alta tecnologia para o setor agrícola. Ela está situada no Brasil, então eles estão ali desenvolvendo novas espécies de transgênicos para o agronegócio. No dizer que faz parte do complexo do agronegócio no Brasil, né, e pelo seu papel se tornou uma inimiga, né, dos movimentos de trabalhadores rurais, especialmente do MST. Alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, acho que a fábrica deles é aqui no Paraná, um militante do MST foi assassinado numa manifestação em frente à Syngenta. Passou-se o tempo, a Syngenta foi comprada pelo capital chinês. Ela continuou no Brasil fazendo a mesma coisa que ela sempre fez. Ela não mudou nada, os executivos com certeza são os mesmos, etc. Só que agora ela é uma empresa chinesa, né? O setor elétrico, os movimentos sociais no Brasil sempre lutaram contra a privatização do setor elétrico. Privatiza o setor elétrico, quem é que se destaca na compra das empresas estatais privatizadas de eletricidade no Brasil? A China. E mudou alguma coisa no setor elétrico? Mudou absolutamente nada, né? E pior do que isso, vocês dois, a Valéria falou, você também, André, falar, algumas coisas são muito preocupantes na relação que a China estabelece com o resto do mundo, né? Gostei muito da sua fala, Valéria. A China chega na América Latina, né? Não chega na América Latina, a presença da China, ela não se traduz, né, uma retomada de perspectivas de desenvolvimento nos países da América Latina, de superação da dependência, de diminuição das desigualdades, de diminuição da distância entre os nossos países, né, dos países centrais para o sistema internacional. Não, a China entra, né, reforçando quem? Reforçando o agronegócio, comprando produtos primários, commodities, e vendendo os seus produtos manufaturados. Essa é a proposta de comércio, um comércio desigual, que a China propõe para o resto do mundo. Essas são as estruturas que a China vem reforçar na sua relação
com os países da América Latina, né? E isso, então, é curioso, porque de um lado se fala um mundo multipolar, um mundo menos visível, etc., mas as relações econômicas que a China estabelece com o sul global reforçam as relações de dependência e mais, e dentro de cada país reforça as oligarquias. Quer dizer, né, não é o poder que se reforça no Brasil com a intensificação dos laços econômicos da China, é o agronegócio, que é quem vai lidar diretamente com a China, ou aquilo que antigamente se chamava burguesia compradora, aqueles setores que, né, enfim, que ocupam seu lugar no sistema capitalista, revendendo produtos importados, produtos industriais que já não conseguem mais ser produzidos no Brasil. A desindustrialização no Brasil, ela tem se agravado com a intensificação do amigaço, por exemplo, do Brasil com a China. E ah, neste momento, né, apesar de toda essa torcida, é claro que a gente, quer dizer, todo mundo é humano, né? Eu fico muito contente de ver os Estados Unidos se darem mal. Mesmo se quem faz os Estados Unidos se darem mal sejam os chineses, porque os Estados Unidos eles estão aqui no nosso cangote desde que eu nasci, desde muito antes de eu nascer, né? Então, quer dizer, então isso é perfeitamente natural, né? Quer dizer, a gente vê né, ali essa conduta histérica do Trump como uma reação de quem está perdendo, está desesperado, tentando, né, ali virar um jogo, reerguer, né, os Estados Unidos como uma grande potência que eles sempre foram. Agora, se a gente vai além desse plano emocional e vai olhar concretamente, realisticamente, o que significa essa crise, eu já, a gente já pode vislumbrar, não é difícil, né? Isso não sou eu que estou dizendo, muita gente está dizendo isso, quem analisa a economia brasileira, né, na conjuntura, né, ali de uma forma objetiva, o que vai acontecer? A China vai perder, se o Trump levar adiante essa política, se isso realmente vingar, a China vai perder acesso ao mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, né? Essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, quem é mais prejudicado no primeiro momento é a própria China, porque a China vende mais, muito mais para os Estados Unidos do que vice-versa. É claro que para os Estados Unidos vai ter inflação, vai ter uma série de efeitos colaterais. Eu não sei como é que eles vão administrar isso, mas a indústria chinesa não vai poder simplesmente se conformar com a perda do mercado nos Estados Unidos. A China não pode parar de crescer. A China não pode reduzir o seu papel de fábrica do mundo. Eles vão fazer de tudo para colocar esses produtos nos outros mercados, que são os mercados do mundo inteiro e os mercados do sul global, e nesse sentido, no mercado brasileiro. Então, nós preparemos para uma enxurrada de produtos chineses mais baratos ainda, né? Talvez beneficiados por algum tipo de desvalorização da moeda ou qualquer outro mecanismo, né? E, por outro lado, um aumento ainda, então, uma onda de aumento ah, do, do papel do agronegócio no Brasil, vendendo soja, vendendo carnes para a China e outros produtos, aumentando a pressão sobre as florestas no Brasil, né, e aumentando o poder político do agronegócio e o poder político dos representantes políticos do agronegócio, que é a extrema-direita no Brasil. Entendeu? É claro que não é um plano maligno da China, não é o Xi Jinping que está tramando a volta do Bolsonaro, não é nada disso, mas são efeitos concretos, né? Concretos, né? Da forma, né? Como as relações internacionais e as relações de classe que desenvolvem. Então, eu paro por aqui e termino dando mais uma vez parabéns a você, André. Eu tenho elogios suficientes para o seu. Sabe? Gente, foi muito bom. As falas, eu gostei muito. Eu vi que várias pessoas aí, igual eu tava botando várias coisas aí enfim, agora que vai estar aberto pro público, né? Tipo, quiser colocar perguntas, reflexões enfim, tá aberto aí para quem quiser falar.
Vai lá. Aí, antes de falar, só se apresenta falando o seu nome. Boa noite, meu nome é Laura Nua, eu sou caloura do DCH. É, eu pude ler a introdução do livro, que é muito ótima, é excelente para mim, que não sabia sobre o tema, do CUI, e propei fornecedor, inclusive está disponível no Esquerda Diário, a introdução, para quem quiser ler. E a minha pergunta é sobre mais relacionada com a questão da China e o Brasil, né? Porque ano passado, desde que teve um outro projeto da nova Rota da Seda, a gente vê que a China está expandindo os horizontes econômicos e ano passado o Brasil meio que estrategicamente se recuou nessa linha de não participar diretamente da Rota da Seda, apesar de se posicionar mais ou menos favoravelmente. É, e nessa perspectiva, eu queria perguntar quais são as perspectivas, quais são o futuro do Brasil em relação à China, tendo em vista de que a China é um país muito importante para o Brasil, economicamente, politicamente, né? A China faz parte do BRICS, junto com o Brasil, e também tem em vista que a China é um país que teve a sua ascensão agora, por conta de todos os processos que levaram à facilitação que veio do capitalismo surgir e de uma forma muito bruta, né? Com toda a exploração que tem, né, nesse país. E tendo em vista isso, se daria para fazer uma comparação da influência que a China vai começar a ter no Brasil, por exemplo, com a influência que os Estados Unidos teve quando ele começou a se expandir, porque a China ainda não entrou na fase de que a gente pode dizer que ela é realmente um Estado imperialista de promover conflitos armados em outros países a fim de se expandir, como foi o caso dos Estados Unidos, que durante a Guerra Fria apoiou várias ditaduras aqui na América Latina, por exemplo. Então existe o futuro provável de que a China vai impactar o Brasil ou a América Latina ou o mundo de uma forma parecida com que os Estados Unidos impactou durante o imperialismo, apoiando medidas que sejam extremamente prejudiciais aos trabalhadores. Por exemplo, ele tinha uma perspectiva de que no futuro, por conta da novas influências da China, a escala 996, por exemplo, seja algo que se torne uma realidade dos países que estão mais aliados à China? Essa é a minha pergunta. Eu sou aluno do BRI, do curso de Relações Internacionais e Ciências Econômicas, do curso de Ciências Econômicas também. Queria perguntar pro André, eu não tive a oportunidade de ler todo o livro, eu li parte da introdução, eu queria fazer uma pergunta sobre esse reposicionamento geopolítico e geoeconômico da China no mundo. Porque a China desenvolveu a tecnologia CIPS como uma alternativa ao modelo SWIFT e integração internacional dos capitais. E eu queria saber qual é o limite do CIPS dentro dessa expansão chinesa, sendo que eles não pretendem usar o renminbi como moeda internacional, mas eles mesmos projetaram um novo sistema de trocas internacionais. Então, eu queria entender se existe uma possibilidade de criação de uma moeda internacional, parte da China e seus parceiros, ou da própria China, ou a ideia é usar o renminbi, ou só continuar mesmo usando o CIT de uma maneira mais incipiente com trocas entre os bancos centrais dos países. Cadê uma pergunta? Porque dizer para ver que estava para picar até as 10h30, 11 horas. Seria maravilhoso para responder isso aí. Eu só queria falar duas coisas. Uma, estou muito feliz porque por exemplo, hoje estava trabalhando no atendimento social da Caixa Econômica, vim para cá e todo dia eu penso se eu vou seguir o professor Gurpuz, eu tenho a honra de ter ele como meu orientador aqui nessa casa. E sempre eu fico em dúvida se eu vou conseguir um dia terminar ou não a pesquisa. Por um lado, me alivia o até ter conseguido fazer esse livro, porque muitas das coisas que eu gostaria colocar na pesquisa, o livro responde e provoca todos esses debates que já se colocaram na mesa. Por outro, eu só queria aproveitar aqui os 3 minutos que me restam
Para dizer, tive a honra também de ser aluno da professora Valéria, junto com o professor Giorgio Suter, romano, aqui nessa casa também. E com eles aprendi isso. Uma pesquisa que a professora Valéria tem sobre a presença do capital chinês na África, que foi uma coisa maravilhosa. Tem a ver com o que vocês estão falando agora da presença do capital chinês na América Latina. E o Giorgio Romano também ensinando para a gente, entre muitas coisas que eu aprendi nesse curso, com o projeto de que o Brasil seja potência estrangeira, e a Argentina, pode não ser projeto planificado aqui, mas pelos chineses porque não interessa para eles produzir isso lá, com todos os efeitos que os professores podiam falar. Como eu não vou fazer uma pergunta, eu só queria dizer que, na minha pesquisa, o foco é um pouquinho mais, o André pega isso em vários momentos de poder, mas é um pouquinho mais sobre a situação da classe trabalhadora chinesa. Então, na verdade, eu só queria aproveitar uma provocação, se couber nos comentários finais, porque às vezes ele fala assim, né, se a China, não é uma polêmica, pelo amor de Deus. Então, todos aqui falando a mesma coisa, mas assim, quando a gente fala num linguagem rápido, assim, a China é amiga ou... Eu acho que a grande questão é um pouco, como a professora falou, entender que, de forma não monolítica, enfrentar essa imagem que eles projetam. Tanto os amigos como os adversários da China projetam essa imagem da China monolítica. E a grande questão é entender os trabalhadores chineses, que eu acho que foram usados como um fator para deprimir o valor da força de trabalho. Mas à medida que eles se levantarem nesse novo momento, que o mundo está indo muito mais convulsivo, se levantarem novamente, quando entre lá 2000, 2010, teve um primeiro ressurgir do movimento operário chinês, despertou muita gente em dinheiro para estudar e tal, mas despertou também de pensar os trabalhadores lutando como um fator independente contra o governo chinês, contra o Xi Jinping, né? E não sendo manipulados, esperemos, para uma volta ao capitalismo mais brutal, como foi na União Soviética, queda do muro, que eu acho que foi um outro momento muito diferente do mundo do que a gente vive hoje. Mas se eles puderem ser nossos aliados, eu acho que isso muda a perspectiva de realmente pensar o campo do socialismo. Acho que esse ceticismo que tem que pensar que o máximo que a gente pode achar é que alguma potência vai emparedar um pouco os Estados Unidos e aí, quem sabe, tirar uma certa margem por isso, é muito o ceticismo dos anos que a gente vê. E se a gente pensar os trabalhadores... Eu, por exemplo, uma das coisas que termino com isso, até em homenagem ao trabalho que a Juventude País-Ca faz nas universidades, que eu tenho muito orgulho. Uma das coisas, por exemplo, que eu achei maravilhoso quando eu estudei lá na China, sobre, né, o movimento da classe trabalhadora chinesa, foi processos de luta da juventude universitária, fazendo aliança operário estudantil e fazendo campanhas de cartazes, de ir na porta de fábrica, etc., em defesa de lutas reais de trabalhadores contra demissões. E a pesquisadora chinesa, que o André conheceu também e usa um pouco no trabalho deles. Mas a pesquisadora chinesa que estudou, que escreveu, que tem artigo publicado sobre o processo, quando depois eu ouvi falar, ela falou assim, infelizmente, de toda essa vanguarda, o partido Xi Jinping fez sumir todos. Então fica muito claro para quem tem uma perspectiva de luta revolucionária que o Partido Comunista seria o que estaria perseguindo a gente. Mas essa luta continua, porque do mesmo jeito que as leis do capitalismo, a lei do valor, vai fazer com que se o Xi Jinping... eu acho que o Xi Jinping gostaria que a China fosse mais rica, e que, inclusive, os pobres da China tivessem mais. Mas eu até arrisco dizer que eu acho que igualitário, eu acho que não, do que os meios que ele usa não levam à igualdade, né? Levam à concentração. Então, eu acho que essa é uma questão. Agora, do outro lado, esse mesmo processo todo gera uma classe trabalhadora mais organizada, mais potente, que eu acho que pode ser um grande aliado. Então eu queria, se der para fazer um comentário sobre isso também. Primeiro de tudo, parabéns pelo livro. Eu não tive a oportunidade de ler, mas ouvi vocês todos falarem, já deu para ter uma boa ideia do que ele é. E eu gostaria de trazer um questionamento, que é, lá no ano de 1911, quando aconteceu a Revolução Xinhai, e acabou a última dinastia imperial chinesa, surgindo a República da China, o premier do Kuomintang e então presidente da República da China, Sun Yat-sen, ele oficialmente deu fim ao mandato celestial chinês, que foi algo que guiou muito do que era um modelo de expansão, um modelo de centralização
das dinastias imperiais chinesas, onde eles integravam muito por meio da economia e às vezes por meio do exército aquelas nações que se encontravam próximas à China. E daí o que eu penso é que, apesar de a gente não ter mais um mandato celestial chinês, talvez a gente ainda tenha muito dos efeitos dele dentro da cultura política chinesa. Porque, pelo que eu sinto, a China atualmente está fazendo ações muito similares ao que a gente esperaria das dinastias chinesas imperiais. Por exemplo, a China está tentando muito integrar por meio da economia vários países ao longo do mundo, e isso é um processo de longo prazo que eles podem estar tentando fazer para aumentar suas terras, para aumentar a sua riqueza, assim como eles faziam na época imperial chinesa. Daí, o meu questionamento me muda a questão de que a gente olha muito para a China por um ponto de vista muito de política europeia. A gente pensa, a China ela segue o modelo neoliberal seguido pelo Império Britânico e pelos Estados Unidos, ou ela está seguindo um modelo marxista, que é o da União Soviética? Mas talvez o que a China realmente segue é simplesmente o modelo imperial chinês, que ela teve por milênios, só que modificado para se adaptar para o mundo atual. Aí, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Se mais alguém quiser colocar alguma questão, pode já partir para as palavras finais. A gente pode fazer o caminho inverso, aí terá na hora. Alô? Não vou responder as 4 perguntas, vou ver só o que eu posso contribuir, né, a esse incentivo, né? Ah, então, a questão do imperialismo, o livro do André, ele é muito cauteloso, podendo entender que ele é muito firme nas suas posições, nas suas convicções, não deixa a menor dúvida sobre o que você está dizendo, qual que é a sua crítica, qual que é o seu ponto, cada uma das muitas questões que você levanta. Mas isso também é muito interessante, você diz no teu I, né? Você é cauteloso, né? Não é um livro panfletário, né? É um livro que procura, né, colocar todas as ressalvas, todas as ponderações necessárias num tema tão complexo quanto esse, né? Então, você é muito claro quando você diz que, quer dizer, a China é um país capitalista em ascensão, né, com traços imperialistas. Ou seja, a China não é um país claramente colocava em nojo como imperialista. Eu dar alguns exemplos desses traços imperialistas, as relações que a China estabelece, sobretudo no contexto asiático, né, com os seus projetos de infraestrutura que a China coloca nesses países, eh, empréstimos de alto valor dentro desse contexto da nova rota da seda e países que não se mostram capazes de pagar esses empréstimos, porque são países que têm suas economias muito vulneráveis, muito fracas. Então, a China toma ativos desses países, né, como ali contrapartida, né, diante do não pagar, que nem um banco faz quando toma o seu carro, toma a sua casa, quando você não consegue pagar. Né, a China vai lá e já tem vários portos, né, no Paquistão, e nos países da Ásia, que são portos chineses que a China tomou, os empréstimos chineses não foram pagos, né? Agora tem um porto chinês no Peru, Shanghai, né, algo assim, e, ou seja, quer dizer, então a China vai ali ocupando posições, né, quer dizer, é um porto no litoral peruano que pertence à China. Lembra um pouco no passado, né, as potências ocidentais, elas foram ocupando pedacinhos na China, né, de uma maneira, claro, foi pela força, no caso da China não é pela força, é pela força assim, do dinheiro, mas é bastante preocupante, né? E agora, o que a gente sabe é o seguinte, não existe capitalismo sem imperialismo. A partir de um certo grau de desenvolvimento capitalista, qualquer país se torna imperialista. Teve uma discussão até alguns anos atrás se o Brasil estaria se tornando imperialista na América do Sul, né?
Hoje ninguém mais fala disso, que o Brasil hoje está colocado no seu devido tamanho. Era muito menor do que muita gente imaginava há 15 anos atrás. O Brasil potência, Brasil grande, Brasil não sei o que lá. Hoje a gente vê um Brasil ali, impolido, né? É um governo que não consegue fazer nada porque se tornou refém do mercado financeiro, né? Então, mas, né? Então fica essa questão em aberto, né? Não, os traços imperialistas que você aponta realmente são reais. Essa questão da nova moeda internacional, SWIFT, etc., né? Ah, é muito interessante a China ter criado agora justamente uma alternativa ao mecanismo de troca SWIFT. Agora eu imagino, temos ainda um longo caminho até que a China possa oferecer uma alternativa crível ao dólar. O declínio dos Estados Unidos é um declínio lento, agora eles mantêm ainda muitos recursos. Os Estados Unidos ainda são a grande potência do mundo, financeira, militar e muitas outras áreas. E a China tem consciência disso, a China vai avançando devagarinho e assim por diante. E por fim, né, as ponderações que você falou, acho muito interessantes, né? Não conheço a história da China o suficiente para fazer um comentário realizando sobre o que você disse. Ao contrário, aprendi um pouco, alguma coisa a mais da China, além do que eu já sabia. E essa questão que o Edson coloca, né? Quer dizer, a questão do trabalho, né, isso está bastante enfatizado no livro do André. A questão é o seguinte: a China não vai nos salvar. O Partido Comunista Chinês não vai salvar a classe trabalhadora, que a salvação da classe trabalhadora está em si mesma, está em suas lutas, né? Aí voltamos aos clássicos, voltamos a Marx. A emancipação da classe trabalhadora só pode ser obra da própria classe trabalhadora. Né, em relação a esse setor, Partido Comunista Chinês, né, que está governando a China, né, até uma coisa que eu sugiro a você, André, próximo trabalho, acho que vale a pena explorar mais essas relações orgânicas entre a alta burocracia do Partido Comunista Chinês e a burguesia chinesa, né? Enfim, você falou de uma simbiose, mas como é que se dá exatamente essa simbiose, né? Agora, tem uma coisa que acho que é importante dizer, que é o seguinte, né? Existe nesse pensamento laudatório em relação à China, dizendo assim, a China está construindo o socialismo pelo caminho do capitalismo, né? Que é o chamado socialismo com características chinesas, que muitos, inclusive você, dizem que na verdade é o capitalismo com características chinesas, né? Agora, aí existe ali uma questão, é o seguinte, tu dizer, tem um grupo que governa a China, o qual o Xi Jinping é o maior representante, né? Que interesses esse grupo defende? Os interesses da burguesia chinesa, com certeza, e, acima de tudo, os seus próprios interesses. Seria do interesse desse grupo dominante chinês o socialismo, a emancipação da classe trabalhadora? É que interesse deles fazer isso, né? Não me parece, né? Então, quer dizer, alguém para dizer isso estaria se colocando, né, numa visão completamente oposta ao materialismo histórico. E o materialismo histórico ele diz, os grupos humanos que comportam, agem a partir dos seus próprios interesses materiais. Então, para dizer que a burocracia dominante na China, né, seria portadora de um projeto de longo prazo, cujo fim último seria a devolução do poder aos trabalhadores, né, e a emancipação da classe trabalhadora com, né, o fim da exploração do trabalho e o desaparecimento das classes, a gente teria que ter um ato de fé, um ato de fé equivalente ao ato de fé religiosa, das pessoas que são religiosas, né? Dentro de uma visão materialista, isto é impossível. Bom, obrigada pelas colocações, pessoal. Também não vou responder tudo, vou fazer um comentário final aqui, né? Sobre essa questão do futuro das relações Brasil-China, né? Eu acho que a gente tem um desafio mesmo, né? Acho que é um desafio teórico, intelectual e também um desafio político, né? Politicamente, eu acho que na espera
primeiro, na esfera dos governos, né, é muito importante que a gente tenha uma estratégia muito mais soberana e autônoma de relações com a China. Então, nenhum governo vai conseguir falar o seguinte, um governo dentro da ordem, né? Ah, não vamos mais resolver com a China. Não é esse caso, né? Então, mas precisa ter uma visão mais pautada na perspectiva da América Latina. Exemplo, investimento direto chinês, o que vai trazer esse investimento direto, né? Vai ter transferência de tecnologia? Se não tiver, então não vem, né? Aí, né, os carros chineses estão invadindo o Brasil, as fábricas chinesas, a BYD, né? Todo dia a gente viu um carro diferente, né, da BYD, né? Agora virou febre, né? Ah, tá aqui, mas e aí? Eles estão transferindo tecnologia? Ou eles só estão disputando mercados, né? É a questão da soja, do minério, né, dos recursos naturais, da energia, né, que o Igor colocou. Vai privatizar? Não. Então, o governo tem que ter uma estratégia, mas intelectualmente também, a gente tem um desafio, eu acho, que é refletir sobre esse novo ator aí, esse novo Estado, que parece que desafia as nossas reflexões um pouco, né? Porque aí o colega colocou, será que a China não, até o momento, não tem essa atitude de, vai dar e influenciar um golpe, né? Vai politicamente articular, enfim. Então, mas o que que é isso então, né? Mas eu acho que a gente tem um desafio mesmo de refletir sobre como é essa posição chinesa no mundo, dentro das nossas teorias que a gente tem, pensar a China a partir disso, né? Como o Igor colocou, o fundamental é pensar que a China, e aí, né, a defesa do André, é uma economia capitalista. E dentro dessa perspectiva, a busca do lucro, baseado na exploração da força de trabalho, pauta. E para fora, internacionalmente, como é que vai se dar isso? A política, a ação política de uma hegemonia, né, de um imperialismo, como é que vai ser? Porque para você fazer valer a lei do valor, a busca do lucro, é, é, existe um movimento que vai cobrindo tudo, né? Que vai fazendo as coisas acontecerem. Mas a política também está conectada, né? É isso. Os Estados Unidos e a América Latina, a gente não sabe como foi. Mas a China, a gente ainda está entendendo. Como é que vai ser essa relação entre a política, né, e o econômico? Não vai ter intervenção? Então vai ser respeito à soberania. Mas como assim, se eu estou comprando uma empresa de energia estatal? Como é que é a soberania do Brasil, sabe? É muito difícil, mas simples. A gente tem um desafio mesmo de pensar como é que essas coisas estão se dando. Um desafio político também, obviamente, no sentido que o Igor comenta. Como é que os movimentos sociais no Brasil vão atuar? Como é que a esquerda brasileira vai? Eu concordo bastante, né? Igor? É uma coisa assim absurda. Parece que virou uma coisa assim, a China é a nossa salvadora, né? Enquanto isso, privatizações, degradação dos direitos, e a classe trabalhadora brasileira parece que tá, né? Os movimentos sociais estão meio que esperando não sei o quê, né? É o aluno ou é a China, né? É um dos dois. É complicado. Enfim. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o comentário que eu queria fazer. Sobre a questão do imperial, eu acho que esse é outro cuidado que a gente tem que ter, né? Quer dizer, toda uma tradição, toda uma filosofia diferente, uma perspectiva de mundo muito diferente da nossa, né? Eu entendo essas nuances, essa possibilidade e necessidade de olhar tudo isso. Mas também a gente tem que ter cuidado para não cair naquele, né, excepcionalismo, sabe? Então, é imperialismo, não, é capitalismo, né? Então, eu acho que assim, a China, o Xi Jinping tem uma postura hoje que é um desdobramento de uma base material centrada na exploração do trabalho e no capitalismo. E aí, né? Eu não acho que é o imperialismo, eu acho que é, como o André coloca, um desmantelamento do socialismo que vai caminhando nesse fortalecimento das relações capitalistas que se desdobra para fora.
E, finalmente, né, acho que o Edson colocou, essa questão também do autoritarismo na China é outra questão super complexa, né? Das perseguições, né, da atuação da classe trabalhadora. Por que é complexo? Porque, assim, se você fala que teve uma prisão, né, na China de um revolucionário. Não, isso é coisa do Ocidente. Porque, de fato, tem também uma guerra de narrativas, né? Os Estados Unidos, eles trabalham, eles operam para boicotar a China. Então, né, quer dizer, parece que é uma coisa. Quando você fala, critica alguma coisa ligada ao autoritarismo na China, parece que você está sendo ocidental, está sendo, né, americano, digamos assim. Porque eles fazem um pouco isso nesse esforço de desconstrução daquela sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa entender o que está acontecendo. Que tipo de sociedade é aquela do ponto de vista das liberdades, né? Da possibilidade de ampliação humana, dos direitos humanos, das condições da classe trabalhadora, das mulheres, da população LGBT, sabe? Então, isso tudo é importante que a gente tente olhar, porque isso faz parte daquela sociedade. Tem liberdade? Não tem liberdade? Há liberdade de imprensa, sabe? Não é só uma questão construída, uma crítica construída pelo Ocidente, né? Que é mais uma coisa que está junto dessa narrativa que o Mir falou. Então, a gente precisa sim tentar olhar para a realidade concreta da China, nas suas contradições, na sua complexidade, para, né, nos posicionar e nos colocar diante daquilo. Ou seja, como é que nós vamos nos colocar, né? Vamos estar ao lado de quem, né? Da China, da classe trabalhadora chinesa, da sociedade. Enfim, eu acho que é um pouco isso. Fiquei por aqui para o André poder falar. Muito obrigada. Bom, gente, em primeiro lugar, agradeço muito aqui o espaço que vocês construíram para fazer esse debate da China no lançamento. Agradecer muito a vocês, a professora Valéria, o professor Igor, vocês fizeram uma síntese que eu vou olhar aquele vídeo para eu apresentar em outro lugar, né, que eles entenderam melhor que eu. Eu gostei muito desses comentários, eu ia tentar pincelar alguns deles, porque realmente tem, como o Edson falou, debate aqui até para semana que vem, né, para a gente fazer. Uma coisa que eu achei muito interessante que vocês tocaram é a questão da América Latina. Isso, de fato, vai mostrando, porque a discussão aqui não é a gente fazer uma comparação entre, digamos, Estados Unidos e China e a desgraça que cada um em particular exerce sobre o mundo. Porque os Estados Unidos a gente conhece, a gente não precisa ficar sintetizando aqui a barbárie que é o imperialismo norte-americano durante todas as últimas décadas da América Latina, no mundo inteiro. A questão, inclusive, por exemplo, da perseguição política. Gente, agora mesmo, aqueles que se manifestam nos Estados Unidos em defesa da Palestina estão sendo presos e deportados. Quer uma coisa mais brutal e selvagem do que isso? Aqueles que deveriam ser os pais da democracia, né, o centro de gravidade da democracia mundial, fez uma barbaridade dessa e não tem, obviamente, nenhuma posição moral, política, social para discutir nada com ninguém. Então a gente parte desse pressuposto. Os imigrantes nos Estados Unidos agora estão sendo deportados pelo Trump para uma prisão de segurança máxima do Nayib Bukele em El Salvador. O que você pode discutir com gente assim? Então, os Estados Unidos, a gente parte desses pressupostos. A novidade é que, não só internamente, mas do ponto de vista do que a China faz no mundo, ela vem começando a participar de certos nichos de exploração do trabalho, de intervenção nos recursos naturais de outros países que antes não era a praia, digamos, dos chineses. Aqui na América Latina é um caso claríssimo. Existe uma corrida pelo lítio. Na América Latina, o Triângulo do Lítio, Bolívia, Chile e Argentina. Os Estados Unidos já mandaram, inclusive, a Laura Richardson, né, que é a dirigente do Comando Sul aqui, para dizer o petróleo borélico que vivemos é nosso. E a China está participando agora da corrida. A questão é essa. Corrida pela água, né, os recursos hídricos latino-americanos. Os Estados Unidos já há muito tempo, com as potências europeias, já vem aqui predando o subcontinente e retirando o que a gente tem desse ponto de vista. A China começou a participar disso.
Mesma coisa a energia elétrica que o Igor estava mencionando. A State Grid é a acionista majoritária de boa parte da energia elétrica que é produzida no Brasil. A CPFL, inclusive aqui em São Paulo, é quase que controlada pela State Grid. Eu até fui numa exposição da CPFL lá no Unicamp, que era totalmente controlado pelos chineses, né? Era uma exposição lindíssima. Eu amo a cultura chinesa, mas você via ali que tinha, né, catalogado quem digitava aquela exposição. Então, digamos, isso, como o professor Igor antecipou, já pegou essa definição lá da China como uma potência capitalista em ascensão com traços imperialistas. Esses traços imperialistas, eles estão desenhados dessa maneira em continentes que por muito tempo tiveram essa trajetória colonial. Aqui na América Latina a gente está falando um pouco disso. A China, obviamente, não atua da mesma maneira. A China ascendeu de fato como uma potência muito recentemente. Ela não tem esses séculos de desenvolvimento, ou pelo menos décadas de desenvolvimento fortíssimo pelos Estados Unidos. Isso materialmente impede a China de atuar da mesma forma. Então é claro que a gente vai encontrar várias e todas as diferenças. Isso não significa que a China não vai chegar a fazer isso. A gente não sabe. A história é um processo aberto. Nós estamos para ver ainda o que essa potência vai chegar a fazer. O que eu fui analisando no livro são justamente esses traços que começam a ser muito mais que perceptíveis, né? Na África, por exemplo, tem uma autora nigeriana que eu gosto muito, a Daora Osunduochi, que ela escreve um livro sobre a participação do capital chinês no continente africano. A Valéria, com certeza, estuda bem mais isso. São dados que vale muito a pena a gente aprofundar e conhecer, porque, mais uma vez, não é estrangeiro a ninguém aqui o que a Europa e os Estados Unidos fizeram na África. A gente não precisa ficar discutindo a barbárie que fizeram. Mas a novidade justamente é que quando ela vai tocar, por exemplo, nas relações que a China tem com a Nigéria, com a Guiné Equatorial, com a África do Sul, com Djibouti, com a República Democrática do Congo, você vai vendo esses métodos predatórios começarem a aparecer quando antes não era dessa forma que ele se expressava. Por exemplo, essa autora diz que a força de trabalho africana começa a ser utilizada pelos chineses assim como os Estados Unidos e as potências europeias usaram a própria classe trabalhadora chinesa para poder se erguer durante as décadas do neoliberalismo. Tipo, vale a pena, eu acho, prestar atenção nessas modificações para justamente enxergar a importância que tem a exportação de capitais da China, a criação de monopólios da China, a forma como a China explora trabalho para além das suas fronteiras. Isso tudo, pegando, por exemplo, as bases do marxismo, que a gente tem que levar em conta, como viveu muito bem a professora Valéria, os aspectos agressivos, violentos, né, da política imperialista. Pensando o imperialismo como uma fase econômica do capitalismo, justamente quanto mais a China se desenvolve e quanto mais ela não vai conseguindo resolver só internamente os seus problemas, mais ela vai precisar expandir esse poder com outros países. Vários problemas internos, de sobrecapacidade que a China tem, ela exporta esses problemas para tentar resolver em outros países. Esses países da África que a gente está mencionando, em boa medida, tentam compensar problemas que a China não dá conta de resolver dentro do seu próprio território. Isso implica exploração do trabalho, implica exportação de capitais, isso que o Lenin, em 1916, quando ele vai pensar o imperialismo, a época superior do capitalismo, ele descreve como algumas características fundamentais, né? A gente não tem, por exemplo, os Estados Unidos têm 800 bases militares no mundo. Quem que vai se comparar a esse tipo de coisa? A China só tem uma, no chifre da África, em Djibouti. Você justamente a usa para defender a rota comercial que passa ali no canal de Suez. Só que a China tem 160 portos. Ela controla, ou majoritariamente, ou tem uma ação decisiva. Um desses portos é o de Shanghai, no Peru. Mas tem vários. Na Guiné Equatorial, por exemplo, ela tem Bata, que é a principal cidade desse país africano. Ela construiu um maciço porto. E esse porto tem um projeto de se transformar num porto militar, né? Numa base naval chinesa. Porque muitas vezes os navios militares, navios de guerra, têm muitas das mesmas necessidades que os navios comerciais. Então não é muito diferente ali o que você pode fazer num porto comercial do que você poderia fazer com uma base naval. A gente não sabe se ela vai conseguir transformar isso.
História, mais uma vez, é um processo aberto, mas a gente tem que estar de olho para ver esses desenvolvimentos. O fato da China controlar com tanta força assim, essas centenas de portos e fazer quase que uma rede na roda da seda, que os tentáculos na China estão no mundo inteiro através da. E vocês aqui, eu acho que sabem que a China produz uma infinidade de navios comerciais muito maior do que os Estados Unidos. Em 2024, os Estados Unidos construiu 0,01% dos navios mercantes do mundo. Uma só, que empresa estatal chinesa, uma só, produziu mais navios comerciais no ano passado do que os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. China controla essa tecnologia da construção de navios. Isso é uma capacidade espetacular que o capitalismo chinês vai usar a seu favor. Duvido muito que use a favor das greves dos estivadores em algum desses países. Eu suspeito que seja para outra coisa. Vamos ver. Mas justamente os traços imperialistas estão aí justamente para a gente ver essa evolução, né, do capitalismo chinês. Essas disputas com os Estados Unidos. Aí outra coisa, só para ir já fechando. Um dos debates que eu faço no livro é com a Isabella Weber. E eu gostei muito da forma a Valéria tocou essa questão da força de trabalho precarizada e o fato da China não propor, de fato, um projeto alternativo de emancipação ao que faz, né, os Estados Unidos. A Isabella Weber escreve um livro, foi publicado recentemente no Brasil, dizendo que a China não passou pela terapia de choque defendida pelo Milton Friedman, esses neoliberais. O processo de incorporação da China no capitalismo global se deu de maneira diferente do que a gente viu na União Soviética, que realmente foi terapia de choque total, brutal, destruição de toda a infraestrutura industrial muito rapidamente e quase que semi-colonização da Rússia, que agora começa a desenvolver algumas poucas a Rússia do Putin ela herda muito, né, das capacidades militares da União Soviética, por isso ela tem esse aspecto de imperialismo militar, ainda que economicamente a Rússia seja muito fraca, né, do ponto de vista das exportações energéticas, que são o centro, né, da sua economia. Mas enfim, ela estabelece essa diferença e meio que isso serve para dizer que, bom, pelo menos hoje a China controla um pouco, ou muito, os seus mercados. Isso já é um positivo. De um ponto de vista, sim, o processo de restauração capitalista na China foi muito diferente da União Soviética. Agora, o debate que eu acho é que a discussão não termina aí. A discussão é que a restauração do capitalismo na China foi uma catástrofe, não só para a população chinesa, mas para o mundo inteiro. E justamente representou essa precarização da vida e do trabalho, o rebaixamento dos salários, no mundo inteiro. No livro eu chego a dizer, acho que é um pouco categórico, que seria impensável a gente imaginar o neoliberalismo no Ocidente, sem a restauração do capitalismo na China. Porque muito disso se apoiou sobre essas conquistas que as potências ocidentais tiveram, recolhendo toda aquela mais de 1 bilhão de trabalhadores para a arena de exploração do trabalho. Então, um país que passou por isso, eu frisei muito na minha primeira fala que a China é um país que passou por revoluções heróicas da população, e de fato passou. Só que a China também passou por contra-revoluções. E a última dessas contra-revoluções, infelizmente, restaurou um capitalismo que atua internamente de um modo selvagem contra a classe trabalhadora. Não é questão de dizer, mas aqui você está dizendo que existe trabalho escravo na China. Não, analisemos, eu não estou dizendo nada disso. Vejamos caso a caso como se porta cada um desses agentes econômicos. Sempre lembrando que muitas empresas norte-americanas e europeias atuaram na China e elas são parte dessa superexploração do trabalho. A questão é, como é que a gente pode chamar de socialista um país em que a classe trabalhadora é esmagada nos locais de trabalho, né? Até hoje, não é uma questão da década de 90, da década de 2000, com o Hu Jintao, com Jiang Zemin. Até hoje, a classe trabalhadora em vários lugares da manufatura trabalha 12 a 14 horas por dia. Muitos trabalhadores ficam sem receber atrasos salariais, que a gente sabe que existe no mundo inteiro, mas são endêmicos na China. São tão endêmicos que o Supremo Tribunal de Justiça da China teve que ameaçar alguns agentes econômicos. Vocês têm que pagar esses salários porque esse povo aqui vai fazer alguma coisa. Nós não queremos problemas ou instabilidade social para nós somos numa guerra comercial direta com os Estados Unidos. Então, por favor, sustentem a luta de classes aí. Não quiser falar esses termos, mas é óbvio que estão preocupados com isso. Então, como você vai chamar de socialista um país que o Xi Jinping vai lá no grande salão do povo e ele chama os principais bilionários
do país para representar a cara e o corpo da China para o mundo inteiro. Falar, aqui é o momento de vocês arrebentarem e lucrarem e mostrarem os seus talentos. Bom, não preciso dar outros exemplos, é mais para a gente entender esse aspecto que é uma parte do problema, que a Isabella Weber coloca, e tem muitas outras que a gente precisa levar em conta para ver os resultados do que foi a restauração capitalista e que leva a China ao que ela é hoje, nessa disputa, né, capitalista com os Estados Unidos, em outras condições, né, muito atrás dos Estados Unidos em vários aspectos, mas que vem avançando. E aí, o último comentário que leva em conta isso que o Edson mencionou, alguns de vocês comentaram sobre o 996, né, que é o Jack Ma, o dono da Alibaba, ele fez isso, né, fez um pronunciamento público dizendo o 996 é parte da moral de trabalho dos chineses. Os chineses adoram trabalhar nesse sistema. E os trabalhadores das tecnologias que odeiam o 996 fizeram manifestações, protestos, dizendo que não querem nada disso. Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Quem que sobrevive fazendo uma coisa dessa, né? Justamente, uma das coisas que é menos levado ao ponto, que eu queria frisar muito aqui no livro, é um dos aspectos centrais dos capítulos, é a gente levar em conta esse sujeito ausente das discussões. Por que um país como a China, que viveu tantas evoluções, tantas revoltas, e não foi só antes da República Popular, depois da fundação da República Popular, a gente viu greves, manifestações, protestos durante a Revolução Cultural, durante a década de 80, teve muita greve na China para evitar a privatização das empresas estatais e a entrega desses ativos públicos para o setor privado. Muitas greves dos trabalhadores rurais na China para impedir que o Estado abocanhasse as suas terras e vendesse para o setor imobiliário, que vem impulsionando a economia chinesa nas últimas 3 décadas. Então, por que a gente não leva em conta a força que tem essa classe trabalhadora de aparecer como um agente social independente que impulsiona outra de classes no mundo inteiro? Não é que não existe greve na China, gente. A China é o país que mais tem greve no mundo. E é um país em que as greves são proibidas desde 1982. Aqui o Edson estava mencionando, em 2018 teve uma enorme greve numa empresa de tecnologia chamada Yasset Technologies, lá em Shenzhen. Os trabalhadores, eles não queriam só aumentos salariais, eles não queriam só melhores condições de trabalho, eles queriam sindicatos independentes. Naquelas condições de repressão brutal que o governo chinês representa, isso sim tem aspectos políticos muito importantes. E trabalhadores e estudantes da Universidade de Pequim se mobilizaram até lá para entrar em solidariedade. Todos eles foram super reprimidos, alguns desapareceram, outros foram presos. E por isso a gente não pode comparar as condições de luta na China com o que a gente vê normalmente aqui no Ocidente. São muito mais difíceis. E ainda assim, os trabalhadores arriscam a própria vida para fazerem greves porque eles, devem suspeitar que é melhor lutar, é melhor arriscar a própria vida do que seguir vivendo como estão. Esses são os trabalhadores que fizeram uma onda de greves em 2010 nas automotrizes, começando na Honda, e se expandiram para várias fábricas naquele momento. Em 2014, uma greve de 40 mil trabalhadores dos calçados em Dongguan. Aqui em 2018, mencionei. Gente, 2022, um mês depois do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que Xi Jinping falou que a política de lockdown dele era o suprassumo da política da China. Os trabalhadores da Foxconn, Zhengzhou, maior fábrica de iPhones do mundo, fizeram uma greve monumental, se enfrentaram contra a polícia, e isso fez com que se expandisse em toda a China, na classe média inclusive, um movimento para derrubar essa política central de Xi Jinping. E o que ele foi obrigado a fazer? Derrubou. Então, gente, a luta de classes é um fator monumental na China. Nós temos que levar isso em conta para pensar justamente essa classe que não quer uma 9,5, que não quer exportar a 9,5 para outros povos porque sabe que é terrível. Querem acabar com isso. E que se internacionalmente, dentro da China, surgirem na China, que tem uma tradição marxista importante, por mais que haja vertentes aí, com todo tipo de interpretação, mas foi um país justamente que no século XX passou por revoluções e contra-revoluções. É desse país que nós estamos falando. É de uma Ásia que concentra a maior parte do proletariado mundial. Que as mulheres trabalham e são quase que a cara dos principais setores da economia chinesa até agora. Mulheres que são, aqui no Ocidente, a gente sabe os ataques todos que recebem. E na China, agora as mulheres estão sendo incentivadas a serem mães. Obrigadas a serem mães, né? Porque a China está passando por um envelhecimento da população
o governo quer aumentar a população e obriga as mulheres a terem mais filhos, inclusive do que elas podem ter. Começam a boicotar programas de contraceptivos que antes eram mais generalizados na China e agora nem tanto. Então, essa. Agora os comentários, obrigado. Isso era proibido, mas. Cara, antes era proibido, ter mais de homem era obrigado a ter uma híper. Exatamente essa na relação. Então, toda essa raiva que existe nas mulheres, na população LGBT, que é muito atacada na China, imagina, todo esse corpo social conjunto com os métodos da classe trabalhadora, você pode fazer uma coisa e a gente nunca viu. Era essa aposta, eu acho que é do livro, que eu queria frisar, para além da discussão de geopolítica, que é muito importante, a dos Estados Nacionais, a da economia, todos os debates com vários autores, né, com Giovanni Henrique, o Domenico Zurdo, o Gary Anderson, o Han Badiou, a Isabella Dever também, né, que eu mencionei agora, mas pensando desse ponto de vista, então o de passes pode representar hoje para todo mundo e o papel da China aí. Bom, só queria fazer esses comentários para agradecer muito de novo vocês por terem participado da mesa, gostei muito dos comentários, vai melhorar a forma como eu vou continuar a pesquisa, continuar escrevendo, apresentando esse trabalho. Agradecer a todos vocês também por terem participado aqui da mesa. Bom, gente, é isso. Obrigado.